Eu fiz uma fertilização in vitro e não deu certo. O resultado foi negativo. E agora? Acabou o mundo? Eu quero deixar uma tranquilidade para vocês nesse sentido. Logicamente não é o que ninguém queria. Todo mundo quer que o tratamento dê certo, que o tratamento dê positivo, que a gente chegue no resultado na primeira vez, mas não é o fim do mundo. Até porque a primeira parte importante é saber qual é o resultado que a gente espera numa fertilização in vitro. Em mulheres jovens, a gente fala jovens com menos de 35 anos, o máximo, isso no mundo inteiro, hein? O máximo que uma fertilização in vitro pode dar em cada tentativa isolada chega aí perto de 50%. Ou seja, de cada 2 casais, um vai conseguir engravidar na primeira vez. O segundo vai precisar de mais de um tratamento. Então não é o fim do mundo. É importante ter isso em mente. Não deu certo porque ainda não era a hora. Tem muita coisa que pode ser arrumada, tem muita coisa que pode ser melhorado para que você consiga chegar no resultado dali para frente. O que a gente espera é que em 2, 3 tentativas essa taxa de gravidez melhore muito, que ela possa chegar em 80%, 90% até de sucesso. Então, não é o fim do mundo. Mas aí você pensa, mas eu já fiz 5 vezes, já fiz 6 vezes ou até mais e não consegui ainda o resultado. Esse é um outro ponto importante. A gente tem que estar aberto também para alternativas. Não deu certo por quê? O óvulo já não tem mais qualidade, a idade está atrapalhando, o útero tem algum problema, o sêmen tem uma qualidade muito baixa. A gente tem que estar aberto para opções. A gente vai usar óvulos próprios ainda ou a gente pode usar óvulos doados? É hora de pensar em fazer uma cirurgia de varicocele ou até mesmo de usar banco de sêmen? E se não estiver dando certo, eu tenho que pensar numa barriga solidária, num útero de substituição? Logicamente, essas alternativas são alternativas de plano B, plano C, às vezes até plano D. A gente sempre vai procurar fazer o plano A, que é o óvulo próprio, sêmen próprio e no útero próprio. Mas se não tiver jeito, a gente tem que estar aberto para essas opções todas. Então, quando um tratamento não funciona, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é, desde o começo, tudo que houve. O diagnóstico está correto? Eu não deixei passar alguma coisa do tipo, tem uma endometriose, tem alguma alteração no sêmen, uma fragmentação de DNA que não foi visto, tem alguma alteração na janela de implantação, existe algum problema imune comigo que não está permitindo que os embriões implantem, eu tenho endometrite, que é uma infecção no endométrio. A gente tem que excluir coisas que possam não ter sido investigadas ainda e investigar. Para ficar mais fácil, eu costumo compartimentalizar essas coisas todas sem perder uma noção global de todo o casal, porque não adianta também a gente fragmentar muito e esquecer o conjunto, porque é o conjunto que vai levar na gravidez. Mas, de maneira didática, o sêmen. A gente vê algumas coisas no sêmen no espermograma, o número, a motilidade, mas tem um exame que é muito importante, que é a fragmentação de DNA. Porque mesmo com uma concentração alta, pode ser que o DNA tenha pedacinhos quebrados, pedacinhos faltando. E isso vai afetar a qualidade do embrião. Segundo ponto que a gente tem que ver, os óvulos. E isso está ligado diretamente à idade da mulher. Se a mulher já tiver mais que 35, ou especialmente mais que 40, a qualidade desses óvulos pode ser um fator limitante. E aí a gente tem que pensar em alternativas para otimizar a qualidade desse óvulo, ou até mesmo substituir por óvulos doados se for o caso, não tiver outra solução. O útero. Outro fator de extrema importância, muitas vezes subestimado. O que a gente vê de útero que tem algum problema e que não é uma coisa evidente num primeiro exame, olha, é muita coisa realmente. Porque o que a gente consegue ver num útero, no ultrassom? Praticamente nada. A gente vê o endométrio, vê se tem mioma, vê se tem pólipo, mas são basicamente alterações estruturais. Agora, a parte funcional do útero, as substâncias que ele produz, a janela de implantação, os marcadores de implantação embrionária, não são acessíveis por um ultrassom ou por uma ressonância. Você vai precisar fazer algum exame específico. E fora esses fatores, tem a questão do organismo como um todo. Trombofilias, doenças autoimunes, deficiência de algumas vitaminas, deficiências hormonais. Enfim, tem uma gama de coisas que a gente pode analisar e a gente pode estudar e às vezes até reestudar quando o caso já foi visto, mas já se passaram alguns meses ou alguns anos até daquela investigação inicial. E a gente precisa atualizar esses exames, ver se alguma coisa não mudou nesse percurso. E só aí a gente pode partir para uma segunda tentativa. O ideal é sempre potencializar ao máximo que a gente pode para que tenha um sucesso na primeira. Se não conseguir na primeira, porque existe uma limitação técnica, isso no mundo inteiro, nas melhores clínicas, a gente sempre melhorando para que fique naquela faixa de que 2 em 3 tratamentos a gente consiga praticamente resolver 90% dos casos e chegue na gravidez. Se você fez um tratamento que infelizmente não deu certo e você quer uma outra opinião, você quer analisar fatores que possam ter influenciado negativamente no resultado, você quer saber se tem algo que possa melhorar,
marque uma consulta com a gente, procura a nossa equipe, nós vamos avaliar o seu caso de uma maneira acolhedora, de uma maneira honesta e sincera, dizendo as reais possibilidades de sucesso e as alternativas, se for o caso, e podemos te ajudar a chegar no resultado positivo, se essas forem as condições que a gente possa entregar. Uma boa sorte e aguardamos vocês aqui na Neovita.